por esses questionamentos e verificar a realidade de muitas coisas que antes eu via de uma outra forma. Um dia, já tendo passado pelas mudanças, passando no shopping com meu filho do meio, o Felipe, vimos um quiosque de mágica, e aí então ele se interessou, parou ali e começou: pai, me compra um baralho, não sei o que, gostei e tal. E ele sabia que no passado eu tinha mexido com isso, você me depois dá umas dicas, não sei o que. E naquele momento, toda a minha infância reprimida, nesse sentido, veio à tona. E eu falei, poxa, legal. Então, eu comecei a me espelhar no meu filho e comprava as coisas para ele, mas na verdade eu estava comprando para mim também, né? E aí começou, né? Eu comecei novamente a me interessar por mágica, procurei uma associação, e aí nós dois juntos fomos lá frequentar a associação dos mágicos de São Paulo, a MSP. Ficamos lá durante quase um ano frequentando. Depois conheci o grupo Misdirection, passei a fazer parte desse grupo. E aí a mágica começou a se tornar mais que um hobby, né? Começou a se tornar uma coisa assim que eu gosto de fazer muito, uma coisa que me cativa, e até de vez em quando me atrevo a fazer alguns trabalhos, entre aspas, profissionais, né? Ó. Então, aí eu vou perguntar o seguinte, e esse gosto Pela magia bizarra? Então. Porque eu costumo dizer o seguinte, quando eu estava conversando com o Cleiton na primeira vez, que aliás ele vai contar também da treta que ele tem com elétrons eletrônicos, eu estava conversando com ele a primeira vez e aí a gente falou eu falei assim, quando é que você... Eu não sabia que ele tinha um jeito assim um humor tão twisted. Eu não sei se existe uma palavra para português para isso, mas seria um humor tão retorcido, porque é um humor muito diferente, né? Basta você ver, cadê a mesinha dele? Olha o Evandro com a mesinha. Corte para a mesinha. Oba! Mestres da literatura brasileira e portuguesa. Acho que o Evandro dá muito close, mas tudo bem. É relacionado a uma coisa, a um jeito muito diferente, né? E nesse caso, precisamente neste caso, eu esqueci porque eu comecei a falar isso. Então, como é que houve interesse pela magia bizarra? Mas foi justamente por causa dessa fase de mudanças. Porque o que aconteceu? Eu fui em busca de provas, vamos chamar assim, da existência de Deus. Então eu comecei a pesquisar a fundo em muita coisa, li muito material, pesquisei muito assunto e cheguei à conclusão que realmente não tinha provas da existência de Deus. A Bíblia mesmo, que para mim era o livro máximo, maior em termos de prova, né? Ou seja, assim, de se atestar alguma coisa, não era mais, porque uma série de dúvidas, de coisas surgiram. Aí eu falei, mudei o foco, falei, bom, se eu não posso provar que Deus existe, eu vou inverter a coisa, eu vou tentar provar que o diabo existe. Porque se eu provar que o diabo existe, Deus existe. Esse foi o meu raciocínio. Porque não faz sentido o diabo existir sem Deus existir, né? Então, aí eu comecei o meu estudo nas questões espiritualistas, nas questões sobrenaturais. Então, fui a fundo nisso. Pesquisei o espiritismo, de vários aspectos, de vários ângulos. Li muita coisa sobre esse assunto. Mas o meu foco é o seguinte. Eu estava em busca de provas. Então, eu queria provas que o sobrenatural é uma coisa palpável, uma coisa real. E nas sessões espíritas, nos ambientes onde acontecem as consultas espiritualistas, o que acontece? Ali diziam que coisas sobrenaturais aconteciam. Eu lia material sobre esse assunto, via coisas, lia sobre esse assunto. Então eu falei, bom, eu vou tentar buscar a prova disso. Se realmente numa sessão espírita aparece uma materialização de um espírito, isso for uma coisa que se consiga se atestar cientificamente dentro de um ambiente controlado, perfeito, está aí a prova que eu preciso para crer em Deus, porque aí está a prova de que realmente as coisas, o sobrenatural existe. E eu fui a fundo nisso. Fui a fundo pesquisar todo tipo de manifestação sobrenatural, desde materialização de espíritos até a levitação de objetos, as sessões espíritas, né, do século de 1844, quando começou a surgir o espiritismo moderno com as irmãs Fox,
os batismos na parede. Então eu fui estudar tudo isso. E, para minha decepção, falo isso porque, na verdade, eu sou uma pessoa seguinte, eu estudava torcendo para que Deus existisse. Porque eu sou um ateu que torço para Deus existir. É interessante isso. Mas, até agora, não encontrei ainda razões racionais para crer nisso, né? Mas torço muito para que eu esteja errado. Mas, então, o que acontece? Eu via que tudo era mágica, tudo era ilusionismo. As sessões espíritas eram forjadas com truques e mais truques de ilusionismo. E aí comecei a me interessar por aquilo, né? As pessoas fazendo coisas levitarem, né? Os fantasmas apareciam, desapareciam, enfim, vários fenômenos, tudo com mágica, tudo com ilusionismo. O Harry Houdini, um grande mágico, ele mesmo foi um investigador psíquico, que na época, quando ele fazia mágica e tudo mais, além de ser um grande mágico, ele ajudava a desvendar as fraudes psíquicas, as fraudes mediúnicas, e bateu de frente com muito médium. E tudo aquilo que ele investigou, isso tem material por escrito em vários livros, constatou-se fraude, né? Então ele falava o seguinte: olha, eu não digo que essas coisas espiritualistas não existam, porém eu nunca vi uma sequer que seja legítima. E essa é a minha postura. Eu não digo que não existe o sobrenatural, porém até hoje eu nunca vi nada que pudesse me dar um embasamento racional para crer no sobrenatural. E aí que veio o interesse para a magia bizarra, né? Porque depois de ver como é que as coisas eram feitas e aprender como é que são feitas, eu comecei a fazer. O Gubi, está explicada a origem do ateísmo. Foi o tio do pai. Foi seu tio, na verdade, né? Foi o tio do meu pai. O tio do meu pai, exatamente. O tio do pai. O Fabiano está reclamando que o som está com delay. Aí dá para... Evandro vai se mobilizar agora, Evandro e equipe para tentar resolver. O exército de um homem só. O exército de um homem só. Sensacional. Ok, é gozação, mas vamos lá. O Fernando está gastando os bytes da internet dele que ele reclamou agora há pouco. Perguntou se o Henrique Cristo é o Mr. M dos céus. Palhaçada só, né? Perguntou o quê? Se o Henrique Cristo é o Mr. M dos céus. E perguntou também o que você acha dele. Como todos nós sabemos e acreditamos, ele é o Cristo reencarnado. Ok. Tá. Você pode cantar umas músicas das Henrisettes pra gente? De preferência manipulando cartas ou tábua Ouija. Não, tábuas onde foram escritos os mandamentos. Tá bom, Fernando. Fernando exercitando a veia cômica dele. Cara, que medo deu o pane na TV. Tá saindo vários programas ao mesmo tempo. Avisa aí. O Evandro falou pro Fernando apertar F5. Fecha todas as abas que você estiver usando. Se tiver algum problema, aperta F5. Para quem não sabe inclusive usar o Twitter, que eu já percebi isso, existe uma janela aqui, ó, no vídeo, que você pode entrar em contato, mais para lá. Você pode entrar em contato direto aqui no programa. Está escrito mensagem, você põe o nome, mensagem, e aí você fala com a gente. O Carlos escreveu que você é o filho do capeta. Mas beleza. Posso pedir para você fazer alguma coisa que você preparou? Vamos lá. Ok. Bom, eu trouxe aqui um exemplo de magia bizarra, que é a magia que eu gosto de fazer, que surgiu estudando os fenômenos espiritualistas, né? Eu tenho aqui comigo um conjunto aqui de fotos bem antigas. E essas fotos aqui, na verdade, elas são de pessoas que viveram no século XVIII, tá? Entre século XVIII e século XIX. E uma coisa interessante nessas fotos é o seguinte, vocês podem ver aqui, ó. Desculpa, aqui, ok. Mostrando aqui para vocês.
tá? As fotos aqui, todas as fotos, elas são de mulheres. Algumas dessas fotos, elas foram pegas de inquéritos policiais, por quê? Porque são mulheres que tiveram mortes violentas, foram vítimas de pessoas que, tipo como o Jack o Estripador, pessoas assim que ocasionaram mortes violentas a elas, tá? Porém, algumas outras fotos são de mulheres que tiveram mortes absolutamente normais, né? Não tiveram nenhum tipo de morte violenta. E o exercício que eu quero aqui fazer nesse momento é o seguinte. Vocês notaram que aqui na mesa eu tenho aqui uma boneca, e a história dessa boneca é o seguinte. Essa boneca, ela foi arrematada num leilão por mim, e ela pertenceu a um orfanato que infelizmente pegou fogo. Todas as pessoas que estavam ali morreram, e as pessoas dizem que essa boneca ela funciona como uma esponja psíquica, e como ela esteve num ambiente de morte, ela absorveu toda aquela agonia, aquela angústia das pessoas que morreram naquele orfanato. Então o que acontece? Posso pedir a ajuda das pessoas da plateia? Por favor. Uma pessoa que não tenha medo de se envolver com o sobrenatural, eu vou pedir para que... vou pegar aqui a boneca. Você pode me ajudar? Eu vou deixar a boneca aqui com você. Isso. E o que acontece? Eu vou te mostrar as fotos, e eu queria que você segurasse a boneca junto ao seu peito, assim. E na verdade, você vai ver a foto, você vai analisando aqui o semblante da pessoa, você vai tentar ver se existe algum tipo de vibração, alguma coisa que você percebe, para que eu separe essa foto. Se você não sentir nada, eu simplesmente não vou separar a foto, vou deixar ela aqui no cantinho, mas se você sentir alguma coisa, eu vou separá-la, tá bem? Então, tudo bem? Prontinho? Então vamos lá. Ok? Sente alguma coisa olhando essa foto? Não. Nada? Ok. Muito bem. Essa foto aqui, você sente alguma coisa? Sim. Sentiu alguma coisa? Sim. Muito bem. Essa foto aqui? Nada? Essa aqui? Nada. Também nada. Essa aqui? Sim. Sim? Sim. Ok. Essa aqui? Não. Não. Essa aqui é sim, desculpa, né? Essa aqui é sim. Sim. Ok. Essa aqui é não. Não. Essa aqui? Sim. Ok. Vamos separar. Essa aqui? Não. Essa aqui? Sim. Sim. E essa aqui? Sim. Sim. Olha que interessante. Quase devolvi. Eu quero mostrar para você que as que você não sentiu nada, atrás delas, a gente tem aqui um fundo onde não tem nada marcado, né? Um fundo assim totalmente em branco. Agora, as que você mandou separar, que você sentiu alguma coisa, são as pessoas que tiveram morte violenta, as fotos estão aqui manchadas com sangue. Todas elas que você sentiu alguma coisa, são fotos que têm a marca de sangue, que são pessoas, são essas mulheres que tiveram mortes violentas. Então, na verdade, a boneca mais uma vez funcionou. Ok. Sim. Parabéns. Ok, Paulo? Creepy. Esse é um exemplo de magia bizarra, né? Bem simples. Na verdade, a rotina, a magia bizarra, na verdade, são mágicas assim, bem elementares, porém, o que conta nela é todo o preparo que se faz antes para envolver a pessoa num clima onde existe todo aquele aspecto
do medo, o aspecto do sobrenatural envolvido, né? Então, o clima é que